estamos na tua presença, e aonde há a tua presença, nada pode ficar da mesma forma. Nós não ficamos da mesma forma quando o Senhor chega, quando a tua presença passa, e quando a tua presença permanece. Nós nunca ficaremos da mesma forma. Não há doença, não há enfermidade, não há nenhum tipo de impedimento, não há problema dos mais diversos, não há nada que possa impedir o agir do Todo-Poderoso em nossas vidas. Não há nada que possa impedir a vontade do Senhor, porque teu é o querer e teu é o realizar, ó Pai. E nós estamos com o coração aberto, com a nossa alma derramada, esperançosos e esperando que a tua palavra, Senhor, encontre pouso em nossos corações. Em nome de Jesus, nos ensine e nos ajude através da tua palavra nessa manhã, Pai. Porque nós sabemos, Senhor, que não há outra forma de transformação a não ser através da tua palavra. E é a tua palavra que manifesta o teu poder. É a tua palavra, Pai, que nos apresenta ao Senhor como nosso Salvador. É a tua palavra que nos faz entender as coisas do Espírito. E aí somos levados a viver as coisas do Espírito. É a tua palavra que nos move. É a tua palavra que nos movimenta. É a tua palavra, Pai. É a tua palavra que muda toda a realidade. Toda a realidade é mudada pela tua palavra. Amém. E nós, Senhor, nos estribamos na tua palavra, nos embasamos na tua palavra, Senhor, nos debruçamos e nos deleitamos na tua palavra, para que a tua palavra encontre pouso nos nossos corações, Pai. A nossa alma tem sede de ti, a nossa alma tem fome da tua palavra, o nosso espírito está sedento do Senhor. E nós estamos nessa manhã reunidos como igreja para receber a tua palavra, Pai, para que seja uma palavra que encontre pouso nos nossos corações, mas não que fique nos nossos corações, mas que possa, Senhor, permanecer em nós, para que possa transbordar na vida de outras pessoas, Pai, porque nunca foi, Pai, a nosso respeito, nunca foi sobre nós, mas é sobre o Senhor e sobre o teu reino. E o teu reino fala sobre a responsabilidade que temos em manter relacionamentos saudáveis. A tua palavra nos ensina que precisamos, Pai, transbordar aquilo que temos recebido na vida de outras pessoas. E assim o teu reino está sendo estabelecido nessa terra, Pai. Nós somos uma porção, uma pequena porção da tua igreja, situada nessa cidade, Pai, a qual declaramos, Santa Rita do Passa Quatro é do Senhor Jesus. Amém. Não há nada que impeça o teu agir, Pai. E nós temos declarado que nos quatro cantos dessa cidade, a tua presença tem se manifestado e vai se manifestar a cada dia mais, de forma mais intensa, de forma mais palpável. Porque, Pai, nós estamos aqui, reunidos como igreja, e não estamos fechados no nosso mundinho. Não. Nós queremos estabelecer o teu reino na terra, Pai. Nós não somos ousados a ponto de queremos ser soberbos, mas somos ousados a ponto, Senhor, de sermos levados à humildade que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Somos ousados pela humildade que o Senhor nos ensina. Ousados porque sabemos quem somos. Ousados porque sabemos quem o Senhor é. Ousados porque sabemos aonde podemos chegar com a mensagem do teu Evangelho. Por isso, em nome de Jesus, Pai, desperta nos nossos corações. A tua palavra fala, desperta, ó tu que dormes. Desperta em nós, Pai, a nossa missão nessa terra. Desperta em nós, Pai, o desejo de pregar a tua palavra, a tempo e fora de tempo. Mesmo que não usemos as palavras, não venhamos abrir a boca, mesmo que a gente não precise falar nada, que a gente viva, Pai, antes de falarmos, que possamos ser a pregação ambulante do teu Evangelho, que possamos levar o teu Evangelho para onde quer que formos, Pai, porque somos portadores do teu Evangelho. A nossa vida deve expressar o teu Evangelho. As nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos atos, as nossas palavras. Porque não vai adiantar nós abrirmos a boca e falamos algo que contradiz aquilo que vivemos.
Por isso nos ensine, Pai, a viver a cada dia mais fiéis ao Senhor e à Tua palavra. Amém. Nos ensine a viver a cada dia mais uma vida que vai exalar o Teu perfume, uma vida que vai brilhar a Tua luz, uma vida que vai, Senhor, transbordar a Tua presença. Amém. Nós oramos, Pai, e pedimos que o Senhor fale conosco nessa manhã. Sim, Jesus. Fale conosco, fale, Pai, fale através da Tua palavra. O Senhor ainda fala. O Senhor ainda fala. E como é bom poder ouvir a Tua voz. Como é bom poder ouvir o Senhor falando e sussurrando nos nossos ouvidos, nos chamando para momentos específicos e especiais com o Senhor, nos dando experiências. E mesmo que não esteja claro, nós continuamos obedecendo. Porque nós não precisamos entender para obedecer. Porque a nossa obediência não se baseia em condições, mas em decisões, segundo a orientação do Teu Espírito. Por isso nos ensine, Pai, que para tomar decisões e para obedecer ao Senhor, nós não precisamos olhar para as condições em que nós vivemos. Porque muitas vezes nós damos desculpas que não temos dinheiro, que não temos tempo, que não temos saúde ou que não temos vontade. Mas, Pai, nós não precisamos de nada disso para obedecer. Às vezes obedecemos sem mesmo ter vontade. Às vezes obedecemos sem mesmo ter dinheiro, sem mesmo ter tempo, sem mesmo ter saúde. Nós só queremos obedecer porque sabemos que na obediência há uma manifestação da Tua vontade. E a Tua vontade é boa, agradável e perfeita a todos aqueles que permitem que o Senhor transforme a mente e o entendimento. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Fala conosco. Que o Senhor possa se manifestar através da minha vida. Que não seja eu, Pai, de fato, que não seja eu, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Que não seja eu, Senhor. Que a Tua misericórdia esteja sobre mim, Pai. Para que eu seja claro nas palavras pelo poder do Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo encontre, Pai, todos os corações. Senhor, que as pessoas que aqui estão e todos que ainda irão assistir esse culto possam se lembrar da palavra pregada e se esquecerem do pregador, em nome de Jesus, Pai. A glória não é minha, a glória é Tua, Pai. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, todas as coisas. Fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e especificamente nesse versículo ele está falando de algo relacionado ao comércio da cidade de Corinto. Paulo está falando de vasos de barro que eram instrumentos simples, comercializados por 1 ou 2 moedas de cobre, simples, baratos, frágeis, mas que tinham um papel extremamente importante na cultura daquela cidade. Eram esses vasos de barro que eram utilizados para levar lamparinas de pavio. Porque naquela época não se usava luzes de LED. E as lamparinas de pavio eram carregadas com esses vasos de barro. Sabe aqueles utensílios simples, baratos e até mesmo frágeis que nós temos na nossa casa e nós utilizamos e fica, uau, ficou muito bonito. Eu lembro que a minha avó, ela usava tudo que estragava na casa dela, ela pegava alguma parte e ela usava para fazer alguma coisa. Eu lembro de um aspirador de pó que ela tinha.
e quebrou o aspirador de pó. Então ela desmontou o aspirador e ela fez com uma parte do aspirador, ela fez um vaso. E não é que ficou bonito? Algo que seria jogado fora. Ontem nós tivemos um casamento. Quantos estiveram no casamento? Foi bonito ou não foi bonito? Foi lindo, maravilhoso. E nós não gastamos praticamente nada, se for comparar com o casamento tradicional. As bolachas de madeira que estavam formando o corredor para a noiva, para o noivo, para os padrinhos, né, Claudinho? Né, Mara? Elas foram cortadas de uma árvore que caiu, e aí a motosserra passou e fez bolachas de madeira. Pendurados em umas estacas estavam alguns vidros com girassóis. E esses vidros são vidros que sobram depois que você usa o palmito, a azeitona. Todo mundo tem isso em casa. As estacas que estão fincadas ali no chão são pallets que foram desmontados. E até o estacionamento saiu, né, Marcelo? Está saindo. As estacas que estão aqui no estacionamento são feitas de pallets. Tudo. Aquela entrada, que estava o véu para a noiva entrar, tinham 3, como que chama isso? Troncos, morões, alguma coisa do tipo, jogados lá no canto. E Marcelo achou e montou a entrada. Então, coisas simples que podem ser utilizadas para transformar um ambiente lindo, um ambiente emocionante, como foi o casamento de ontem, um ambiente e uma data marcante, principalmente na vida dos noivos, mas também na vida dessa igreja. Porque nós declaramos ontem e profetizamos que um novo tempo chegou. Não só na vida do Ricardo da Vanusa, mas na nossa vida, na minha e na sua vida, chegou um novo tempo. Um portal que se abriu, que todos aqueles que se apropriaram desse portal, que entraram por esse portal, crendo na palavra que foi liberada, vão experimentar esse novo tempo. Não tenha dúvida. Inclusive, em dezembro do ano que vem, nós teremos outro casamento. Lógico, nós vamos ter alguns casamentos antes. Mês que vem tem casamento, novembro tem casamento, mas dezembro do ano que vem nós vamos ter um casamento. Né, Lélia? Graças a Deus. Então, o que eu quero dizer é que esses vasos carregavam algo que era precioso, que era a luz que acendia toda a treva, que era a luz que acendia todo o caminho de escuridão, que era uma lamparina que era levada dentro desse vaso, que era algo sem valor, algo simples, algo frágil. Mas Paulo utilizou essa ilustração para fazer um contraste entre ele, se falando ou se autodefinindo como um vaso frágil, simples e talvez sem valor, mas que carregava uma mensagem que era luz, uma mensagem que poderia levar luz à vida de muitas pessoas, assim como levou luz para a vida de muitas pessoas, as quais cruzaram o caminho do apóstolo Paulo. Paulo perseguia os cristãos. Paulo era um tirano. Paulo não tinha compaixão. Paulo perseguia os cristãos. E um dia, no caminho de Damasco, uma luz veio sobre ele. E então Paulo escreve aos Coríntios, e a mesma luz que veio sobre ele o derrubou, o fez ficar cego, o fez ficar um tempo em transformação, até que o Senhor o chamasse para um novo ministério. Hoje nós conhecemos o grande apóstolo Paulo. Essa mesma luz
que o confundiu, que o derrubou, e que provavelmente ele ficou dias e dias sem saber o que estava acontecendo, não entendendo, apesar de o próprio Deus ter falado com ele, agora essa mesma luz estava sendo carregada por ele, pelo apóstolo Paulo. Um vaso de barro. Afinal, nós somos feitos dessa matéria. Essa era a intenção de Deus. A intenção de Deus era que a mensagem que Paulo carregava fosse reconhecida como a mensagem de Deus e não de Paulo. A mensagem de Deus e não de Paulo. Por isso que o Espírito Santo de Deus usa Paulo para escrever aos Coríntios dizendo: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A excelência do poder seja de Deus e não de nós. De Deus e não de nós. Quando eu falei que os vasos naquela época não tinham valor e Paulo se colocava nesse lugar, ele então, reconhecendo que ele parecia-se com aquele vaso, ao declarar que ele parecia com aquele vaso, o Senhor vê na sua humildade o valor que ele tem. Porque muitas vezes você olha para você e não enxerga valor. Muitas vezes você se olha no espelho e não gosta do que vê. Muitas vezes você olha para si mesmo, olha para dentro e não consegue encontrar algo de valor. Mas eu tenho uma palavra para você nessa manhã. Você tem muito valor para Deus. Amém. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Não é porque você é, mas é porque Ele habita em você. Não é porque eu sou alguma coisa, mas é porque Ele escolheu habitar dentro de mim. Você entende a dimensão dessa mensagem? Homens e mulheres corruptíveis, limitados, falhos e pecadores foram escolhidos para ser a habitação do Espírito Santo daquele que criou todas as coisas. Nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Então, olhe para o espelho e fale: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E comece a se amar. Porque quando o Senhor fala: ame ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e ame ao próximo como a ti mesmo, como é que você vai amar o próximo se você não se ama? Comece a se amar. Comece a ver o valor que você tem. Comece a olhar para o espelho e a falar: ainda não vejo perfeição, mas o meu espírito está pronto. O Senhor, quando olha para mim e para você, Ele vê espírito pronto. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí nós pecamos, erramos e caímos e falamos: ah, mas a carne é fraca. Não! O espírito está pronto. Se nós erramos, pecamos e caímos, isso tem que ser um acidente na nossa vida, porque a nossa vida é no espírito, e o espírito está pronto. Eu caí. A carne é fraca sim, mas o espírito está pronto. Se levante. Peça perdão para Deus. Não faça mais. Se arrependa. E continue a caminhada. Porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Amém. E se o Espírito Santo de Deus habita em mim e habita em você, quão grande é a obra que Ele tem para fazer através da nossa vida. Não é obra pequena. Não é obra simples. Não é obra que vai ficar só na nossa região de convívio. Mas é grande a obra que Ele vai fazer. Só que para Ele fazer através de nós, Ele precisa de pessoas preparadas. Por isso, Ele vai fazer em nós primeiro.
Se precisa de cura, Ele vai te curar. Se precisa de transformação, Ele vai te transformar. Se precisa de restauração, Ele vai te restaurar. E a pergunta não é por que Ele faz isso, mas é para que Ele faz isso. Para que o propósito dele se cumpra através da sua vida. Você é peça importante no plano macro de Deus. Você é peça fundamental naquilo que Deus quer fazer nessa terra. Então, reconheça que você é vaso, frágil, mas reconheça que você carrega uma mensagem, e essa mensagem é luz para as nossas vidas e para a vida de muitas pessoas que vão cruzar o nosso caminho. Em Mateus capítulo 5, no verso 14, Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. E a pergunta é, afinal, nós somos o barro, nós somos o vaso que carrega a luz, ou nós somos a própria luz? Eita, bugou. Está acabando de falar que até agora a gente é o vaso que carrega a luz. E agora está falando que nós somos a luz? Como isso? Como isso? De Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus não entra em contradição. Na humildade do homem de Deus, somos vasos de barro. Na visão do Senhor para nós, somos a luz do mundo. Nós precisamos encontrar e aprender a humildade que Cristo nos ensina. E vamos reconhecer que dependemos dEle, que precisamos dEle, que sem Ele nós não vamos fazer nada, não vamos chegar a lugar nenhum, não vamos resolver nenhum problema. E se resolvemos tudo errado. Nós precisamos reconhecer que precisamos quebrar todo o orgulho e permitir que Ele vá embora, para que possamos ser a cada dia mais parecidos com Cristo. Porque sem Cristo nós não somos nada. Mas em Gálatas, capítulo 2, verso 20, nos diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Somos sim o vaso. Se estivermos com os pezinhos no chão e reconhecendo quem nós somos. Limitados, falhos, pecadores, frágeis, dependentes da glória de Deus. Mas como nós somos a luz do mundo? Através daquele que agora passou a habitar em nós. Não sou mais eu quem vivo, o vaso não vive mais, mas agora vive a luz. Como que ele começa o versículo? O próprio apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas agora. Já estou crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. Então chega de achismos. Chega de pré-definições, de preconceitos. Chega de achar isso ou aquilo. Já não somos mais nós quem vivemos, mas Cristo vive em nós. Fomos crucificados com Cristo. Se fomos crucificados, nós morremos para nós mesmos. E agora quem vive é Cristo. É Cristo que vive em nós. E as nossas vidas, as nossas atitudes, os nossos atos, as nossas andanças, tudo aquilo que nós fazemos, pensamos, falamos, tem que exalar o bom perfume de Cristo. Tem que exalar o bom perfume de Cristo. Temos que ser humildes o suficiente para reconhecer a nossa dependência dEle. Mas na visão dEle, aquele que habita em nós é suficiente para todas as coisas. E é de fato. Cristo habita em mim, Cristo habita em você. E é por isso que nós não podemos ficar de boca fechada.
É por isso que nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. É por isso que nós temos que andar sabendo que em todos os lugares que nós vamos e convivemos, há alguém nos filmando. Por quê? Porque nós somos espírito que tem uma alma que habita um corpo. Se nós somos um espírito, o mundo espiritual não tem limite geográfico, o mundo espiritual não tem limites de tempo. Se somos espírito, estamos sendo observados o tempo todo. O tempo todo. Quando nós falamos do princípio do caráter, vai mais uma vez eu falar do princípio do caráter. Caráter vem de caractere. Caractere é uma letra. Mas se eu juntar a letra B, a letra O, a letra L, a letra A, vai formar uma palavra. Que palavra é essa? Nossa, como vocês estão inteligentes. Brincadeira, gente. Palavra bola. Por isso o caráter é como as pessoas estão nos lendo. E quando as pessoas olham para mim e para você, o que elas estão lendo de nós? O que nós estamos exalando? O que nós estamos manifestando? Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não tem mesmo. Mas Cristo que habita em você precisa ser manifestado através da tua vida. Você está numa igreja. Aliás, você está numa chácara. E porque você está aqui reunido com outros irmãos, nós somos igreja. Amém? Amém. Mas nós não estamos pregando religião. Porque muitos vão perguntar, que religião você é? E talvez você fale, eu sou evangélico. Mas não é sobre isso. Tudo bem que o evangélico vem de evangelho, que é a boa nova de Cristo. Mas quem quer saber se eu ou você somos evangélicos? É o IBGE, para ele medir lá quantos por cento subiu ou desceu no país. Se nós não entendermos que a mensagem do evangelho é muito mais do que uma religião, porque a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas, órfãos de pais vivos, que não cuidam dos seus filhos, viúvas com seus maridos presentes, só fisicamente. Se nós não estendermos as nossas mãos, como é que nós vamos exalar a Cristo? Como é que nós vamos expressar a verdadeira religião? Estão querendo colocar o cristianismo na mesma posição que outras religiões. Outras religiões foram fundadas por homens que já morreram. Mas o cristianismo foi fundado e feito por um homem que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. O único que foi capaz de vencer a morte. E é o único que é capaz de dar salvação a todo aquele que crê. Amém. Você faz ideia que Cristo morreu pela humanidade? Cristo não morreu pelos evangélicos. Cristo morreu pela humanidade. E aí a gente encontra uma pessoa que professa uma outra fé e a gente não quer conversar porque eu sou evangélico. Talvez você seja fariseu, hipócrita. Estenda as tuas mãos, abrace, pregue a palavra de Deus para a tua vida. Que o amor do Senhor derramado em nós seja transbordado na vida de outras pessoas. Um amor incondicional, um amor que não julga. O amor incondicional é aquele que não impõe condições. Eu não vou falar não, porque eu conheço. Vocês não estão entendendo. Eu conheço. Drogado, só fica pedindo dinheiro na rua. Vamos passar longe. Não vem não, conheço você.
Temos que ter discernimento para entender como e quem nós vamos ajudar, de que forma nós vamos ajudar. Mas o amor precisa exalar da nossa vida. Os discípulos encontram um paralítico na porta do templo. E ele estava lá pedindo esmola. E eles falam: não temos ouro nem prata, mas o que nós temos nós vamos te dar. Levanta e anda. O Senhor, Ele quer que sejamos ousados. Porque muitas vezes a pessoa vem pedir dinheiro. Aqui eu ia falar dinheiro no sinal, aqui não tem sinal. Muitas vezes a pessoa vem te pedir dinheiro. E você talvez fique constrangido. Dá uma moedinha. Ergue o vidro do carro rápido. Ou ergue antes para não ter. Mas você não pede discernimento ao Senhor para entender o que aquela pessoa está de fato precisando. E quando eu falo você, eu estou me incluindo, tá bom? Nós não nos damos ao trabalho. Sabe por quê? Porque é muito corrida a nossa vida. Não dá para perder tempo com essas coisas. O cara não vai mudar. Você não vai mudar ninguém mesmo. Mas Deus pode mudar qualquer situação. Qualquer situação. Por mais catastrófica que seja. E quando nós estamos inseridos num problema, a gente não consegue enxergar outra coisa, a não ser o problema. É verdade ou não? A gente dorme e acorda pensando no problema. É nesse momento que a gente não consegue enxergar a solução. Só que nós temos que ter a convicção de que, independente da situação que nós estamos, uma mensagem é verdade. E ela nunca poderá ser esquecida. Porque para Deus, nada é impossível. Essa é a mensagem que não pode sair dos nossos corações. Seja para a nossa vida, ou seja para a vida de outros. Seja para a nossa vida, ou seja para aquelas pessoas que nós não enxergamos saída, não enxergamos solução. Quem somos nós? Quem somos nós? E muitos de nós fomos tirados de um lamaçal, de um pecado onde as pessoas olhavam e falavam: não tem mais jeito, não tem mais solução. E vemos o que Cristo fez em nós, mas agora Cristo não pode fazer no outro. Muitos professam essa confiança de que porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível, mas muitos falam isso do portão para fora. Para Deus nada é impossível, mas aqui dentro de casa é impossível. Para Deus nada é impossível, mas meu marido. Para Deus nada é impossível, mas minha mãe. Seja o teu proceder sim, sim. Não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Se Deus é Deus do impossível, Ele não depende da sua opinião ou da sua incredulidade para que Ele continue sendo Deus do impossível. A única coisa que não vai acontecer é que a sua fé não ativada dentro da tua casa não vai fazer com que esse impossível chegue na tua casa. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Somos um vaso de barro, frágeis, mas podemos ser usados para fazer um casamento lindo entre a igreja e o noivo, para fazer um casamento lindo entre aqueles que ainda não se colocaram no lugar de noiva de Cristo, para chamar aqueles que ainda não receberam a mensagem do Evangelho para fazer parte. Existe uma mentira do diabo
que ao longo da minha caminhada com Deus, eu sempre ouvi: igreja tem muita panelinha. E em nome de Jesus, essa mentira cai por terra. Cai por terra. Porque enquanto o Senhor permitir que eu seja pastor dessa igreja, eu vou lutar com todas as minhas forças para que exista só um panelão. Só um panelão. Igual o panelão de cuscuz que fizeram ontem. Porque nós somos um corpo. Um corpo. Um corpo. Membros de um corpo. O qual cabeça é Cristo. Não são várias cabeças. É uma cabeça. E a cabeça é Cristo. E nós somos membros desse corpo. Ei, se você está excluindo alguém, reveja seus conceitos. Se você está virando as costas para alguém, vá na presença de Deus e peça perdão para ele, mas também peça perdão para o seu irmão. Porque quando um membro do seu corpo sofre, chuta aqui o canto com o dedinho para você ver. Você chuta com o dedinho, a lágrima não sai do dedinho, a lágrima sai do olho. O corpo todo vai sofrer. Se você, como membro desse corpo, sofre, ou se você faz alguém sofrer, você vai sofrer, porque você faz parte do mesmo corpo. Nós precisamos saber quem somos. E a gente faz essas besteiras porque a gente ainda não descobriu quem nós somos. E ainda estamos com a imagem caída. Porque quando Adão, ele se relacionava com Deus face a face, ele se enxergava a partir daquilo que ele via. E ele via quem? Ele viu o próprio Deus. Mas quando acaba a dispensação da inocência, e o pecado entra e começa a dispensação da consciência, Adão, ele começa a se ver a partir dele próprio. Uma visão distorcida daquilo que Deus tinha estabelecido para o homem. E ele começa então a se enxergar a partir das suas limitações, a partir dos seus pecados, dos seus erros, do medo que ele mesmo declarou que teve quando se escondeu do Senhor. Então que o Espírito Santo de Deus ajuste a nossa visão e que nós possamos nos enxergar a partir de quem Deus quer que sejamos, de como Deus olha para mim e para você. E Deus olha e vê espíritos perfeitos. Deus olha e vê pessoas que são prontas no Espírito, porque o Espírito está pronto. Nós só vamos alcançar resultados eficazes na pregação e na propagação do Evangelho, quando nós conseguirmos nos enxergar assim como Deus nos enxerga. E não tem como a gente fugir. Não tem como a gente querer florear ou querer falar outra coisa. Se não estivermos num lugar que se chama tempo de qualidade com Deus, nós não vamos conseguir nos enxergar a partir dele. Porque se nós não estamos dedicando tempo de qualidade com Deus, é porque nós estamos dedicando tempo de qualidade para outras coisas. E são essas outras coisas que vão começar a alimentar o nosso coração. E quando o nosso coração é alimentado por coisas que não são o Senhor, o próprio Deus, nós começamos a ter distorções na nossa visão e na nossa caminhada. Aí vem os conflitos, aí vem os maus pensamentos, aí vem os julgamentos, aí vem o pecado do peso da língua, as fofocas, as dissensões. Aí enxergamos diferença. O princípio da individualidade fala que cada um é feito de uma forma. Cada um tem as suas próprias características. Não existe um no mundo sequer
que é idêntico ao outro. Temos o nosso DNA. E o temperamento é o temperamento. Nós conhecemos os 4 temperamentos e cada um tem um. Só que mesmo o sanguíneo não é igual ao outro sanguíneo. Tem características iguais, mas não são iguais. Princípio da individualidade. Somos todos diferentes. Mas quando nós temos um só objetivo, e o nosso alvo é Cristo, fazemos parte de um corpo. E não existe mais diferenças entre nós. O objetivo é um só. Que coisa linda ver o corpo de Cristo funcionando. As pessoas engajadas para fazer acontecer esse casamento. Cada um com uma parcela de contribuição. Mas todos engajados. Isso é o corpo de Cristo. Fazer o desejo, o sonho de um casal se realizar. E por trás dos sonhos que nós temos, existe uma realização do Senhor. É necessário que você realize o seu sonho, para que eu possa agir e estabelecer aquilo que eu já tenho preparado para esse tempo. Porque quando o Senhor fala que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens, e Ele colocará o inimigo como estado dos seus pés, como diz a palavra, os pés não estão na cabeça. A cabeça é Cristo. Os pés estão no corpo. E quem é o corpo? Então cabe a mim e a você subjugar o inimigo, entendendo que nós somos um. Não há diferença quando nós estamos reunidos em espírito. E reunir-se em espírito não é reunir-se fisicamente. Não, lógico, é em espírito. Você pode estar fisicamente em outro lugar, mas você pode estar reunido espiritualmente. Com a mesma unidade, o mesmo objetivo. As pessoas que não vieram no culto hoje, elas estão reunidas em espírito conosco. E tudo que eu sofro como membro desse corpo, aquela pessoa que está lá em sua casa, deve estar dormindo, ela vai sentir, porque nós estamos ligados. Sabe aquela canção? Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Quantos e quantos anos eu passei cantando essa música, sem acreditar em nada do que eu estava cantando. E quando nós começamos esse trabalho, nós vínhamos de domingo de manhã e uau, glória a Deus e aleluia, o povo feliz ia embora e voltava, Deus era adorado. Até que o Espírito Santo de Deus falou, começa a chamar essas famílias para conversar. Legal, vamos chamar as famílias para conversar. E aí senta com as famílias para conversar. E sabe qual foi a conclusão que nós chegamos? Que a igreja estava vivendo uma mentira. A mentira da igreja do domingo de manhã. Esse é o nome do livro. E o trabalho é tempo de mesa, comunhão. Porque a mesa é lugar de cura. A mesa é lugar de revelação. A mesa é lugar de transformação. A mesa é lugar de crescimento, de aprendizado. É necessário. Seria muito bom, né? Só de domingo a gente está aqui reunido. Ergue a mão, glória a Deus, aleluia, vamos para casa. Vamos viver o que Deus chamou para fazer. Deus formou a família. Deus formou a família no céu. Para que a família que o Senhor sonhou formasse igrejas fortes. Mas os filhos de Deus não se reconheceram como filhos de Deus. E o propósito inicial de famílias fortes formarem igrejas fortes começou a ser distorcido. Então, o Senhor começou a formar igrejas fortes, para que as famílias possam ser restabelecidas. Por isso que você vê tanto ataque
maligno contra as famílias, contra as crianças, ideologias, estratégias malignas para alcançar o coração das crianças. O Senhor quer que sejamos uma igreja homogênea, uma igreja aliançada, uma igreja forte, uma igreja que se baseia na palavra, uma igreja com um único objetivo, uma igreja que ande em unidade, para que as famílias sejam fortalecidas. Por isso, o seu papel como corpo de Cristo é propagar a mensagem do Evangelho e apagar a mensagem do diabo. Amém. Propagar a mensagem do Evangelho e apagar a mensagem do diabo. Porque muitas pessoas vão emprestar a boca para o diabo. E aí vão vir falar para você: eu não vou na igreja porque na igreja tem panelinha. Você viu aquele irmão? Você viu o que ele falou? Nossa, você viu o que aquele irmão fez? E você vai fazer o que com isso? Vai propagar a mensagem do diabo? Ou vai apagar a mensagem do diabo? Se você não quiser confrontar a pessoa, não precisa confrontar a pessoa. Muitas vezes vai ser necessário. Mas é só você não propagar essa mensagem. Que essa palavra morra em você. Ah, recebeu essa palavra, morre em você. Qual que é o problema disso? O problema é que se a pessoa está falando para você, ela vai falar para outros. Nem todos vão estar posicionados como você para apagar essa mensagem. Por isso que o confronto é necessário. A pessoa falou, você posicionado em Deus, você vai confrontar essa palavra. E o confronto não visa humilhação. A afronta visa humilhação. Mas o confronto visa o crescimento. E a pessoa vai cair em si, vai falar: nossa, o que eu estou falando? Desculpa. Esquece o que eu falei. Porque o seu amor no confronto vai constranger. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos e vivendo em amor. Sabemos que somos dependentes do Senhor como vasos de barro, que portam uma mensagem que vai levar luz à vida das pessoas. E quando nós morremos para nós mesmos, Cristo passa a habitar em nós. Então nós somos a própria luz, a luz do mundo. Que essa palavra, essa mensagem, ela não apenas transforme a sua vida. Ela não apenas mude sua visão, o seu modo de se comportar, a sua caminhada, mas que essa mensagem ela seja transmitida. E se você viver o que o Senhor está te ensinando, você não vai nem precisar abrir a boca para falar. A sua vida vai pregar o Evangelho do Senhor. Obrigado, né? E glória a Deus pelos adolescentes. Glória a Deus, né, pela sua vida. A gente está malhando os adolescentes. A gente está pregando os adolescentes, enterrando os adolescentes. Tua palavra tem poder, ela ecoa na eternidade. Aleluia. Profetiza sobre a vida deles. A Nani é uma filha amada e perdoada por Deus através de Jesus. Amém. Preciosa nas mãos do Senhor. Amém. E os nossos adolescentes são uma bênção. Lembra quando Jesus foi abordado por Jairo? Senhor, minha filha está em casa morrendo. Aí Jesus, vamos lá. Aí Jesus está passando, a multidão apertando ele, alguém toca ele. Alguém me tocou. Ah, Senhor, está todo mundo te apertando? Lógico que tocou. Não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu o poder. Aleluia. E aquela mulher foi curada. Filha, tua fé te salvou. E ele continua, e ele vai até a casa de Jairo, e ele ressuscita a filha de Jairo. O que isso quer dizer? Quer dizer que, primeiro, Jairo era o principal dos sacerdotes. Um líder
principal do sacerdote, o principal da sinagoga, desculpa, um líder eclesiástico, que tinha sucesso, era respeitado, mas a sua casa estava morrendo. Não adianta nós termos sucesso fora se não tivermos sucesso dentro. Nenhum sucesso compensa o fracasso da nossa casa. Tudo começa dentro de casa. Mas, falando dos adolescentes, a próxima geração, que era a filha de Jairo, só vai ressuscitar, só vai acordar, só vai ser despertada quando a nossa geração for curada, que é a mulher do fluxo de sangue. 12 anos sofrendo de hemorragia. Ela foi curada por Jesus. Por uma menina de 12 anos ser ressuscitada. Quando a mulher começou a ter hemorragia, a menina nasceu. Quando a mulher é curada, a menina é ressuscitada. Não adianta a gente ficar malhando os nossos adolescentes se a gente não buscar que o Senhor cure o nosso coração. Primeiro em nós, depois através de nós. Fecha parênteses, porque o Senhor só me trouxe isso para talvez dar um recado para alguém, por causa da atitude dela. Jeremias capítulo 18. Agora eu vou começar a pregar, tá bom? Jeremias 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão. Então tomou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Como barro nas mãos do oleiro, assim somos nós nas mãos do Senhor. E nós, como vasos, e vasos de barro, precisamos permitir que o Senhor nos quebre todas as vezes que nós estivermos andando por caminhos tortuosos, para que Ele faça de novo, e faça de novo, e faça de novo, e faça de novo. Mas que não seja necessário, que não seja necessário que Ele nos quebre, que nós possamos avançar, porque muitas vidas ainda estão andando na esteira. E para quem não sabe, andar na esteira é não sair do lugar, se cansar e não ver outra paisagem. Tem uns que andam na esteira olhando para a televisão, e nem o controle remoto não consegue mudar o canal, só vê uma coisa. Que não seja necessário sermos quebrados, mas se for necessário, permita que Ele te quebre e faça você de novo. E as pessoas vão reconhecer: caramba, fulano de tal não é mais fofoqueiro, você viu? Ah, já vem, vai falar dos outros, fica vendo. Paz, irmão, Deus te abençoe. Orei por você essa manhã. Você cai no poder, você rodopia, né, irmão cara? Por quê? Porque a pessoa permitiu que o Senhor quebrasse e fizesse de novo. Que essa mensagem não apenas transforme a nossa vida, que possamos viver a unidade do corpo de Cristo. Se há alguém sofrendo, estenda suas mãos. Se há alguém chorando, abrace. Se há alguém feliz, cante louvores como o Tiago nos ensina. Se há alguém enfermo, chame os líderes da igreja e que esses unjam com óleo e orem, e a oração da fé
vai sarar o enfermo. Porque importa que nós sejamos cristocêntricos e bíblicos, para que a nossa vida seja transformada a ponto de fazermos parte da engrenagem do grande propósito de Deus. Amém? Eu posso orar por você? Feche os teus olhos. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. A terra está cheia da tua glória. A terra está cheia da tua glória. A criação revela o Criador. Os céus proclamam a glória de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua presença e pela tua palavra. Que em todas as minhas limitações, na minha insuficiência, o Senhor ainda age, o Senhor ainda fala, o Senhor ainda quer nos usar. Que nós possamos reconhecer, Pai, o quão pequenos nós somos, mas que possamos ter a visão ajustada, a visão que Adão tinha dele antes da queda. A visão que ele tinha era a visão que ele contemplava todos os dias. Ele via ao Senhor. Que nós possamos ter essa visão ajustada, Pai, de quem nós somos em Ti. Qual foi o motivo pelo qual o Senhor nos criou? O Senhor nos estabeleceu para exercer domínio sobre a terra. Domínio sobre a terra. Mas nós precisamos, antes de dominar a terra, Pai, dominar a nós mesmos. Dominar as nossas emoções, dominar a nossa língua, dominar, Pai, o nosso orgulho, dominar o nosso ego, dominar, Pai, os julgamentos, dominar, Senhor, de fato, ter autogoverno, o governo sobre nós mesmos, o governo, Pai, que vai fazer com que nós vivamos a Tua palavra. Senhor, o Senhor é o Deus do impossível. E pela Tua palavra pregada nessa manhã, eu tenho convicção de que o Senhor encontrou pouso nos corações. E o Senhor está estabelecendo algo novo na vida de cada um que se posiciona nesse tempo para viver a novidade de vida que o Senhor propõe. Que em nome do Senhor Jesus, Pai, nós não nos esqueçamos, Pai, que se tem algo que nós não podemos abrir mão, do tempo de qualidade com o Senhor, Pai. E se isso não acontecer, Pai, que haja uma revolta dentro de nós, para que isso nunca mais aconteça. Uma revolta, Senhor, que vai fazer com que haja o que houver, aconteça o que acontecer, o nosso tempo, todo dia com o Senhor, nós não vamos abrir mão. Em nome de Jesus, nos ensina, Pai. Porque muitas vezes nós falamos que a nossa vida é corrida, mas não acordamos um pouquinho mais cedo para ter a sós com o Senhor, porque nós priorizamos aquilo que valorizamos. E nós não estamos muitas vezes valorizando, Pai, esse tempo de qualidade com o Senhor, Deus. É esse tempo que vai fazer com que a nossa visão seja ajustada. É esse tempo que vai fazer com que, na nossa humildade, a humildade que o Senhor nos entrega, nós reconheçamos que somos barro, que somos vaso, mas também que somos crucificados com o Senhor. E não mais nós vivemos, mas Cristo vive em nós. É nesse lugar que nós vamos ter o ajuste de todas as coisas, a visão correta de quem nós somos e para que nós somos chamados. Ativa em nós a identidade de filhos. Ativa em nós, Pai, a Tua paternidade. Ativa em nós, Pai, a unção do Teu Espírito Santo. Ativa em nós, Pai, nesse tempo, o poder que emana do céu.
nós somos a habitação do Teu Espírito Santo. E por isso, Pai, por isso, nós sabemos que a obra é grande. A obra é grande, porque não é nossa, é do Teu Espírito. Nos ajude, Pai, na nossa caminhada. Nos ajude, Pai, na nossa caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Eu conversava com o Rafa essa semana. Em Josué capítulo 5. Eram os filhos dos hebreus. Josué capítulo 5 fala dos filhos daqueles que saíram do Egito. Então uma geração sai do Egito e vai para o deserto. E no deserto, anos e anos e anos se passaram. Os seus filhos nasceram. Nasceram no deserto. E eles tinham muitas lutas, muitas guerras, muitos inimigos a vencer, para que pudessem chegar na terra prometida. Primeira coisa que nós aprendemos aqui é que se aqueles que saíram do Egito tivessem aprendido rápido, entendido quem eles eram, e que a murmuração não os levaria à terra prometida, mas só atrasaria o processo, os seus filhos não teriam nascido no deserto. Então, quanto mais cedo nós aprendemos a lição, a prova, aquilo que o Senhor está nos permitindo passar, quanto mais cedo nós aprendermos, mais cedo os nossos filhos vão desfrutar das bênçãos do Senhor. Mas o principal é que os filhos dos hebreus que estavam com Josué, lutando e guerreando para chegarem até Canaã, eles não tinham o principal. E Deus fala para Josué: Josué, pega pedras e faz facas de pedras e circuncida esses moços, porque eles não foram circuncidados. Pega pedras, faça faca de pedras e circuncida esses moços. Na tradição judaica, o menino era circuncidado ao 8º dia de vida. E aqueles já eram moços e não tinham sido circuncidados. A circuncisão era a marca da filiação. Os filhos de Abraão eram circuncidados. Então a pedagogia de Deus para nós hoje é que aqueles meninos ainda não tinham a marca da filiação. Eles não se reconheciam como filhos. E Deus, é como se Deus estivesse falando para Josué: Josué, o maior inimigo de vocês no deserto não vão ser os heteus, os amorreus, os jebuseus, os cananeus, mas o maior inimigo de vocês no deserto vai ser a falta de consciência que eles têm de que são filhos. Então circuncida eles, marca eles com a filiação. E nós, muitas vezes, com a visão distorcida, não entendemos quem é nosso Pai. E não entendemos quem nós somos em Deus. Nós somos filhos. E quem é filho é herdeiro. E quem é herdeiro tem herança. Porque quem não é filho nem sabe que tem herança. Não tem senso de posse. Não reivindica aquilo que é seu. Mas quem é filho, a quem é filho reivindica o que é seu. Reconhece o direito de posse, o direito à herança. Por isso, filho e filha do Deus vivo, se posicione nesse tempo como uma pessoa de oração, uma pessoa que busca ao Senhor, uma pessoa que tem intimidade com o Espírito Santo e não abre mão do tempo de qualidade, porque é nesse lugar que você vai tocar as promessas. Gálatas 4:1. Enquanto o menino é menor de idade, ele não tem direito às suas heranças. Ele é herdeiro. Ele é herdeiro, mas não toca nas heranças, porque ele é menor de idade. E as heranças ficam para outros administradores. Enquanto nós ainda formos menores de idade, no sentido de sermos imaturos espiritualmente, nós não vamos tocar as heranças. E Deus tem tanta herança para nós. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo.
A vida abundante é decorrente de uma vida de fidelidade ao Senhor. E a herança. Vamos nos apropriar do que o Senhor Jesus tem para nós. Em nome de Jesus. Amém, povo? Amém. Graças a Deus. Vamos dar os avisos. Nós vamos dar os avisos, mas a gente só faz o que o Espírito Santo manda, né? Então eu quero orar por você. Você já orou? Mas é uma coisa que está queimando e eu não posso deixar de fazer essa oração. Então, você que se afastou dos caminhos do Senhor. Ô Senhor, meu Deus, está vendo o Senhor de longe. Não está tocando nele, não está abraçando ele, não está vivendo uma vida próxima a ele. Você que se afastou dos caminhos do Senhor e hoje quer se reconciliar. Você pode fechar seus olhos só um pouquinho? Você que quer se reconciliar com o Senhor nessa manhã, reconhecendo que você precisa de Deus. Você é um vaso que precisa de Deus. Se afastou do Senhor, você pode. Você tem uma outra chance. O Senhor é nosso Pai. Ele está te esperando de braços abertos. Se você se afastou do Senhor e quer se reconciliar com o Senhor nessa manhã, levante a sua mão com sinal. Tem alguém que quer se reconciliar com o Senhor nessa manhã? Não? Amém. Amém? Tem, irmão? Porque a festa dos céus quando o pecador se arrepende. A festa dos céus. Jesus. Aqui. Como você chama? Thalita é uma filha amada. Uma filha amada e perdoada por Deus através de Jesus. Sabe, irmãos, às vezes nós nos afastamos do Senhor por culpa da própria igreja. Às vezes nós nos afastamos do Senhor porque a própria igreja nos empurra para fora. Às vezes nós nos afastamos do Senhor porque nós estamos inseridos num contexto de religiosidade onde as pessoas vivem a casquinha e não vivem o profundo com o Senhor. E essa nossa irmã, ela está voltando como um filho pródigo um dia voltou para a casa do pai. E não sejamos o irmão mais velho que foi reivindicar ao pai as suas heranças. O Senhor nunca fez isso comigo. Não, vamos abraçá-la. Vamos amá-la com o amor do Espírito Santo de Deus derramado em nós. Amém, Senhor. O Pai estava te esperando. E nessa manhã a reconciliação no reino do Espírito. A reconciliação. A reconciliação. Pai, em nome de Jesus eu oro, Pai, pela tua filha que tomou uma posição nessa manhã, Pai. Fazia tanto tempo que o Senhor estava esperando ela, Pai. Obrigado, Senhor, porque o teu Espírito que toca os corações, Pai. Ela te conheceu, Pai, mas ela se afastou do Senhor. Isso não importa, o que importa é que ela voltou. Amém. Ela voltou, Pai, para os teus braços. Que o Senhor possa nos dar, Pai, ou dar aos nossos irmãos, a todos que estão à sua volta, condições de amá-la, condições de cuidar dela, condições, Pai, de fazer com que ela desenvolva os dons e os talentos que ela tem, que foram dados pelo Senhor, Pai. Pelo Senhor. Para que ela viva, Pai, a vida abundante que o Senhor Jesus nos prometeu. Em nome de Jesus eu declaro sobre ela um novo tempo. Eu declaro sobre ela novas visões, novas experiências,
Eu declaro sobre ela uma vida centrada em Cristo, uma vida de amor, uma vida que vai ter muitas e muitas histórias para contar. Histórias de restauração, de restituição, de experiências, de renovo e de coisas novas que o Senhor vai fazer nela e através da vida dela. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Graças a Deus. Você quer aplaudir a palma com vontade. Glórias a Deus! A Deus! A Deus! Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Graças a Deus. Glória! Aleluia! Deus, É por essas coisas que você não pode calar a voz do Espírito em você. Eu estava terminando, eu estava indo para os avisos. É Ele quem faz. É Ele quem faz. Glória a Deus.